milhões de conteúdos disponíveis aí todos os dias sobre filhos, como educá-los, maternidade, comportamento das crianças, né? A gente vive hoje numa sociedade extremamente consciente sobre educação, valores, direitos das crianças. Tem né, muita coisa pra gente se informar, pra gente inclusive melhorar nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, fora de sessões de terapia, pouco se fala das relações familiares na vida adulta. Família pra sempre. E é tão importante a gente olhar, né, para essas relações a longo prazo, porque depois que a gente deixa de ser dependente, né, dos nossos pais, a gente precisa olhar com carinho para as nossas relações. E muita coisa muda, né? Será que a gente conhece e tem esse mesmo interesse que a gente tem pelos filhos com os nossos pais? Aí mesmo aqueles que não têm os pais por perto, que tenham passado por situações traumáticas, difíceis na infância, na adolescência, é importante sim, quando adulto, olhar para essa relação. Sempre, né? Freud já dizia. Tudo começa ali, né? Inclusive, há uma percepção crescente entre terapeutas, psicólogos e sociólogos de que o rompimento intencional entre pais e filhos vem crescendo nos países ocidentais. Esse fenômeno tem até um nome que chama estrangement, em inglês, em português seria algo como um distanciamento, né? É uma situação na qual alguém se separa, né, ou deixa de ter uma boa relação ali com alguém específico da família ou com um grupo até, né, de dentro da família. E é um rompimento mesmo, não é um distanciamento por causa de uma briga, né? Briga todo mundo tem, né? Normal. No grupo de família, WhatsApp, sempre acontece. Mas, gente, esse termo está muito em alta em discussões, né, na psicologia, e tem um professor de desenvolvimento humano da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, chamado Carl Andrew Pillemer, que escreveu um livro sobre o tema, e ele fez uma pesquisa nacional para estudar, né, esse comportamento. Por que isso está acontecendo, né? Porque os filhos estão se distanciando dos pais, rompendo relações. O resultado dessa pesquisa que a Dê falou, no ano de 2020, mostrou que pelo menos 1 a cada 4 americanos se distanciou definitivamente de um parente porque achava que a relação podia ser tóxica. Nossa, além dos conflitos de gerações com divergências, né, de valores, os que cortaram relações com os pais, eles falam que se distanciaram por questões de saúde mental. Exatamente isso, não estava fazendo bem. E quando eles entenderam que essas relações eram ruins e que elas poderiam ter um impacto direto ali, de repente, sobre até a felicidade dessa pessoa, simplesmente se afastaram. Só que será que a gente precisa de chegar a esse ponto? Você aí de casa, será que você já rompeu com alguém da família, pretende romper ou se sente numa relação tóxica? É um assunto, né? É bem delicado, porque só quem vive a situação de um ponto ali de divergência ou mesmo de uma questão muito séria de relacionamento sabe o quanto dói essa ferida. Então, é difícil falar pelas pessoas, mas o fato é que família é para sempre. E nosso ponto de referência sempre vai ser os nossos pais. Porque, enfim, é desse lugar que a gente veio, sabe? E não adianta a gente tentar colocar as coisas para debaixo do tapete, porque isso sempre vai acompanhar a nossa vida, sabe? A gente tem que olhar para isso e buscar realmente uma reconciliação, buscar realmente curar essas feridas para seguir adiante com o coração leve, sabe? E nem que não seja uma reconciliação, né? Existe um debate muito grande sobre a questão do perdão. Sim. Todo mundo fala, é preciso perdoar, né? Eu sempre falo daquela frase, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. O perdão é a mesma coisa, né? O ressentimento, aquela dor tá na gente, vai acompanhar a gente durante a vida. Mas há casos que são imperdoáveis. Talvez você aceite que aquilo é uma realidade, que esse fato aconteceu na sua vida, mas você não consegue perdoar, né? Você não vai ter aquele sentimento de gratidão pelo acontecimento. E é natural. Então isso é uma questão muito pessoal. E essa coisa da gente se distanciar dos pais ou ter problemas com os pais, nos Estados Unidos eles também, a Associação de Psicologia, fez uma pesquisa mostrando que a partir dos 18 anos já começa um distanciamento natural, que é quando você fala, estou emancipado, né? Já sou adulto, faço o que eu quero da vida. Nada, né? A maioria mora com os pais. Mas aos 18 anos a gente já começa a ser um indivíduo adulto que vai seguir sua própria vida. Com 26, esse distanciamento aumenta o dobro. Então, dos 18 aos 26, você tem ali 8 anos, você ainda vai conviver um pouco, tirando a infância que você é completamente dependente. E aí, depois aquilo vai se distanciando. E é verdade. Hoje, qual a frequência que você vê seus pais, por
exemplo? Bom, meus pais moram bem longe, né? Eu os vejo com pouquíssima frequência, então o nosso contato é de fato via telefone, mensagens, grupo de WhatsApp. Deixa de ser presença também. É o que é a ferramenta relação. que a gente tem, né? Inclusive a gente tem o nosso grupo lá da família justamente por isso, porque meus irmãos também moram em outras cidades, então a gente se encontra, a família mesmo, né? Todos, é muito raro isso de acontecer. Tem um conteúdo que eu ouvi da Mel Robbins, que é uma pessoa que fala muito também sobre comportamento, uma americana, e ela fala disso, né, das relações. Me fala 5 nomes de vencedores do Grammy. Aí eu pensei, falei, puta, 1, 2, não lembrava. 5 medalhistas olímpicos da última Olimpíada. Puta, não lembro. Por quê? Porque essas pessoas não são relevantes na nossa vida. Apesar de serem pautas, da gente falar dessas pessoas, delas estarem em evidência, elas não são as pessoas que marcaram a nossa vida. E aí ela puxa esse papo para essa questão da família. E é verdade, Dê, o que você falou, né? Freud explica, porque toda a nossa relação, o nosso desenvolvimento na infância está muito atrelado à relação com os pais. A parte de traumas, a parte de aprendizados, de valores, o que é senso ético, moral, né? Mas a gente vira adulto e aí a gente acha que sabe de tudo e a gente deixa de aprender. Lembra que o Geraldo falou? Volta pra mãe, ouve sua mãe, caramba, você aprendeu tudo com ela. Pra mãe, pra avó. Pra quem tá perto da gente. Então acho que essa questão a gente tem que trazer, é muito importante na minha vida e aí eu divido isso com vocês, foi muito importante porque é um tema que eu falo muito em terapia. Você fala também? Cara, faz tanto tempo que eu não vou pra terapia, mas é o principal. Mas em algum momento... Não, é o principal. É impressionante como a gente roda e a gente volta lá atrás, quando a gente era pequeno. Porque nós somos reflexo dos nossos pais. Totalmente. Nós cometemos os mesmos erros, nós temos dinâmicas de relacionamento. Nossa, né? é verdade. A gente aprende aquilo dentro de casa, aquilo se torna uma referência. Quando você lida com o mundo, com as pessoas diferentes de você, os conflitos aparecem. Então, esse resgate, essa proposta da gente trazer esse tema é muito legal por isso. Tente conhecer um pouco mais a história dos seus pais, a história dos seus avós, para você entrar nas camadas mais profundas, sair da superficialidade. A própria constelação familiar fala muito disso. Que você tem seu lugar, não importa se você é vítima de um filho que nasceu vítima de um estupro, ou que você perdeu seus pais, ou que você foi rejeitado. Você tem que ser grato pela vida. Os seus pais te deram a vida. Já começa por aí, né? Se a gente pensar que a gente precisa ser grato pela vida, quem é a primeira pessoa ou as primeiras 2 pessoas a quem devemos agradecer? Os nossos pais. Afinal de contas, eles nos deram essa vida pela qual devemos ser gratos. E se a cada dia que a gente acorda, a gente pensa na importância que os nossos pais têm na nossa vida, caramba, olha o quanto isso é poderoso, né? Mesmo que a gente tenha uma relação difícil, porque a realidade pode ser essa, aí você precisa buscar nessa relação, nesse desafio, nessas dificuldades, o que você pode aprender para evoluir, porque pode ser que nessa relação com que você teve com os seus pais, vieram traumas para a sua vida, mas é preciso entender que os pais, eles também não sabiam lidar. Exato. Eles fizeram o melhor que eles puderam com a ferramenta que eles tinham. Então é assim que eles lidaram com a realidade. Muitas vezes pode ter sido uma realidade muito dura. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam fazer pela gente. É sempre importante lembrar disso. E aí a gente julga menos. Totalmente. Foi o que eu aprendi. Porque, por exemplo, eu tenho traços muito parecidos com os da minha mãe, de comportamento, de temperamento, né? E aí a gente se vê muito nos nossos pais, né? Nossa, a parte boa e a parte ruim, né? E aí tem ainda meu pai para falar todo dia, você é igualzinho a sua mãe, você é igualzinho a sua mãe. Pra minha mãe é a mesma coisa, Érica é igualzinho a você. Então não tem como a gente fugir disso. São anos, é a nossa referência, a gente não sabe o que é o mundo, a gente não conhece as cores, a gente não conhece as palavras, a gente não sabe de nada e eles trazem essa realidade pra gente. E mesmo quem teve a ausência dos pais, que vai ter uma vida muito mais difícil, eu, graças a Deus, tive uma família estável, tenho uma família muito saudável, assim, de muita cumplicidade, muito amor, muito carinho, mas tem pessoas que não tiveram isso, elas têm que olhar para isso, né, e lidar da melhor forma com a realidade. Não é fácil, né? Aqui a gente traz esse discurso e tal, a gente traz esse tema,
Mas para quem fala assim, tá bom, você fala isso porque você tem pais. Eu fui largado, eu fui abandonado, eu fui violentado, eu fui vítima de abuso, como é que eu faço, né? Mas a gente volta naquele ponto de olhar para dentro, de levar isso para uma terapia, de tentar se entender, né? Porque as relações são formadas, como você disse, da forma que é possível, ninguém é perfeito. Eles erraram tentando acertar, né? E hoje eles não são as mesmas pessoas. Tem uma coisa muito interessante, que você tem irmãos? Tenho. Quantos? 2. 2. E tem uma coisa muito interessante que eu ouvi, nem lembro onde agora, mas que os pais não são os mesmos para os filhos. Porque quando o mais novo nasceu, eles eram mais novos. Então eles eram uma pessoa. Gente, isso faz sentido pra minha vida agora. Você é a mesma mãe da Sophie? Não, totalmente diferente. Olha que interessante. E aí, fica até arrepiada, mas e é verdade Totalmente isso? Verdade. Por que você fala assim, os filhos foram criados da mesma maneira e são tão diferentes? Eles não foram criados da mesma maneira. E é uma utopia achar se existe uma distância entre as idades, né? Que é o que acontece no meu caso com a Sofia e o Noah. Hoje, com o entendimento que você tem sobre você, né? O mergulho que você fez na sua essência para falar de tantos temas, estudar, se descobrir. Olha, eu vou te falar que é um desafio muito grande você pensar na vida adulta do seu filho, porque a Sofia, ela tá na adolescência, mas é assim, Passou rápido, né? Não, daqui a pouco ela tá na vida adulta. Ela vai chegar nos 18, amiga. Então, logo, muito rápido. E aí eu fico pensando, como eu trato esse ser humano? Olha que desafio, porque você ter uma criança onde você consegue mandar e a criança obedece, ou seja, você tem o controle da situação, é uma coisa. Na adolescência, existe já a rebeldia, mas você ainda está ali numa situação de que ela precisa te obedecer, de certa forma, né? Ela está aprendendo a viver. Agora, quando entra na fase adulta, como que você lida, né? É uma conversa diferente que você precisa ter. Você não tem que impor nada. Que a criança tem do pai herói, da mãe que cuida de tudo, ela vai se transformando, virando um adulto também, e ela vai se distanciar. E vai buscar outras referências. Ela não quer mais o seu conselho. Tipo, não sabe, quer. Né? Então, tudo isso muda muito. Agora, eu queria trazer uma coisa assim pra gente pensar mesmo, de coração, assim, na relação que nós temos, tanto com os amigos, com os familiares, mas com os pais, principalmente. A gente fala muito também de longevidade, né, de pensar no futuro e ter qualidade de vida. A relação com os pais, para a longevidade deles, a qualidade dessa relação é muito importante. Quantas vezes a gente encontra os nossos pais? Você vai ficando mais velho, você cria a sua família, você tem os seus compromissos profissionais e o natural é que a gente se afaste cada vez mais. Quantos encontros hoje, se o seu pai viver mais 20 anos e você encontra ele 5 vezes por ano, você sabe quantas vezes você vai... Nossa, não parei para fazer essa conta, nossa. Então isso traz a gente para uma realidade de verdade, porque às vezes a gente mora perto, a gente não passa na casa do irmão ou do pai ou da família mesmo, a gente vai nessa vida maluca, então depois a gente olha para trás, quando perde aquilo, fala, caramba, minha mãe era tudo, era minha referência, meu pai é tudo. São as mensagens que a gente vê no Dia dos Pais. Só que quem tem os pais, quem tem a família, eles estão ali o tempo todo e a gente não tá olhando para isso, né? Então é legal a gente pensar não só nessa questão da maternidade, né? Essa nova maternidade, esses novos cuidados, essa novos desafios, os novos desafios, tá? Os assuntos que são super abertos e formas de criação, mas também resgatar a relação, porque hoje nós somos adultos que podem se conectar com muito mais afinidades ou divergências, mas tudo bem, né? Então é um resgate assim muito legal. A terapia para mim, quando eu me aprofundei, comecei a falar dos meus pais, eu falei, caramba, eu não sei quem era meu pai criança, como é que ele se sentia, onde ele estava, como era a vida dele. A gente não sabe, porque eles já eram adultos. Nossa, pensa nisso. É verdade. Como é que foi minha avó, sabe? E é preciso criar esses momentos de família, resgatar essas histórias, se interessar por elas, pedir mesmo para os nossos pais contarem as histórias deles. E isso também traz momentos muito gostosos juntos, né? Olha que interessante. Eu lembro uma vez eu conversei com a minha mãe e minha mãe falou assim pra mim, eu não sei nem se ela vai ficar chateada que eu tô respondendo isso, mas ela falou, ela casou muito cedo com meu pai e ela falou, eu nunca tive um quarto só meu, um espaço só meu, porque eu dividia o quarto com os irmãos, né, com a irmã. Depois ela casou, então ela nunca teve a individualidade dela explorada. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, caramba. Você acredita que eu também não? Tá vendo?
E quando você vai entrar nessa raiz... Nossa, que louco. Tem muita coisa que vai explicar sobre você. Cara, será que a minha mãe também não teve? Então, mas assim... Porque imagina, eu saí da casa dos meus pais pra casar. E na casa dos meus pais eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã. Ou seja, eu não tive uma individualidade. Eu nunca morei sozinha, nem sei o que é isso. Caramba, agora eu vou entrar em terapia. Mas é verdade, você do outro lado tem as suas histórias também, né? Às vezes você tem uma referência paterna que não é o seu pai, mas é uma relação legal também. E eu, assim, eu me faço muito presente na minha família. Até hoje, eu pareço uma babaca porque eu fico avisando, ó, pai, tô indo não sei aonde. Pô, tá velha já fazendo isso. Mas é uma relação que eu criei que eu tenho, não é nem uma dependência, acho que é um convívio gostoso, é um carinho mesmo, é um carinho. E eu acho que as pessoas têm que resgatar um pouco disso, sabe? Tem mesmo. Os pais com os filhos, filhos com os pais. Que engraçado, esse papo me fez pensar muito sobre essa relação e o quanto eu preciso estar mais presente, na verdade. E quando a gente faz essa conta de quantas vezes eu vou encontrar, porque tem muita gente que mora em outro estado, ou até em outro país, e aí você fala, caramba, eu vejo 2 vezes por ano, se ele viver 10 anos, eu vou encontrar com ele 20 vezes, e acabou. Ai, gente, se viver, sabe? Ou a gente também, né? Porque a gente sempre pensa nessa conta de quem é mais velho, e não é. Nossa, então eu acho que fica aqui uma reflexão bonita, gostosa, porque a gente vai entrar nessas camadas mais profundas da relação com os pais, com a família. Essa questão do rompimento às vezes é necessária, sim. Às vezes é uma relação tóxica, é uma pessoa que está doente do outro lado, né? Ninguém escolhe, você precisa tomar essa decisão porque a sua vida é única também. Mas vale a pena pensar. E se você se você se priorizar por uma questão de saúde mental, valorize outras pessoas, tenha outras redes de apoio, né, Dê? É isso mesmo. Ai, pensando aqui também. Faça sua inscrição aqui no canal, se você ainda não está inscrito, siga a gente também lá no programa Reviravolta no Instagram, o conteúdo está sempre disponível também juntinho com esse aqui do canal no Spotify. Então, a gente está aqui fazendo conteúdo por vocês e para vocês. É isso aí. Obrigada, gente.